Eu quero tratar com vocês sobre um assunto que eu compartilhei, que é sobre Jesus. Quero falar de Jesus. Irmão, é tão gostoso pregar e falar de Jesus, não é? Né, pastor? É maravilhoso. Falar de Jesus é algo, como doce na boca de criança, porque a Bíblia é tão farta. A Bíblia é Jesus, né? Tudo gira em torno dele. Então é maravilhoso. Nós não podemos esquecer de pregar mensagens cristocêntricas aí, que ele é o foco, ele é o alvo. Então o tema hoje seria Jesus, uma experiência transformadora. E eu queria trabalhar, e o foco que a gente vai falar de Jesus hoje é sobre essa questão de experiência. E nós, se eu perguntar para você, você tem experiência com Deus? Né? A gente pode imaginar experiência de duas formas. Experiência, quando você fala, vai levar um currículo para algum lugar, está à procura de emprego, experiência diz respeito ao quê? Tempo, não é? Tempo de serviço, seria isso? Você tem experiência em tal função? O que a pessoa diz? Tem, porque eu trabalhei 10 anos, 5 anos, 3 anos, então ele tem experiência. Então experiência geralmente está relacionado a tempo, né? Agora tem outro tipo de experiência, que é aquela questão de você viver o momento, né? Sabe quando quando a pessoa chega na igreja, ou você fala, cara, tive uma experiência com Deus, algo sobrenatural aconteceu. Então nós podemos avaliar de duas formas. Então nós podemos ter experiência de caminhar, andar com Deus. Nós podemos ter experiência de ter um contato aí fora do comum, e a gente ficar ali admirado com aquela experiência. Mas eu quero dizer que a maioria de nós, no que diz respeito a Deus, a Jesus Cristo, nós temos uma experiência sensitiva. O que é uma experiência sensitiva? O que seria o sensitivo? Aquilo que você sente, aquilo que você, sabe aquela sensação, sabe aquela coisa meio transcendente, sabe, se eu estou sentindo que alguma coisa não está indo bem. Então geralmente, a maioria de nós tem uma experiência sensitiva com Deus, e não uma experiência sensorial. Olha só, experiência sensitiva, ela é algo mais relacionado à imaginação, relacionado mais fugiu aqui a palavra, algo mais abstrato. Agora, experiência sensorial está relacionada aos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Quem lembra? Fala, né, não está vindo na mesma ordem que está, fala, ou melhor, paladar, audição, visão, olfato e o tato. Então nós vamos entender o seguinte: quando a gente fala de experiência com Deus, sabe que você poderia avaliar que a sua experiência, a experiência que você tem com Deus, ela é sensorial ou sensitiva? Experiência sensitiva é aquilo que mais transcende, é mais algo sobrenatural, é algo mais que você percebe. Experiência sensorial é aquilo que você consegue sentir pelos sentidos, não é? Então, eu queria falar um pouquinho hoje, será que a experiência que nós estamos tendo é o suficiente para nos manter firmes na fé? E eu quero dizer para você, quem não vive uma experiência com Deus sensorial, essa pessoa tem mais probabilidade de não ficar firme na presença de Deus. Pessoas que vivem experiências sensitivas, elas podem até ficar admiradas com aquele sobrenatural, ou com aquilo que ela percebe de Deus, mas se ela não tiver um encontro real com Deus, ela não tem durabilidade naquilo que ela está fazendo. Isso é algo parecido assim, pessoas que vivem na virtualidade e na imaginação, quando elas têm experiências reais, elas se assustam. É diferente você dirigir num simulador do que você dirigir num carro de verdade, não é assim? É diferente você se relacionar com alguém virtualmente do que você se relacionar com essa pessoa de verdade, né? Porque quando você se relaciona, quando eu digo se relacionar, tem a ver com, pode ser algo namoro,
pode ser algo sexual, ou pode ser simplesmente uma amizade, ali você gera muita imaginação. Agora, quando você tem um contato pessoal, você tem cheiro, você tem o quê? Textura, você tem som, isso pode assustar. Por isso que nós vivemos uma geração que tem dificuldade de se relacionar, porque ela na internet, ela desenrola legal, mas pessoalmente ela não é a mesma pessoa. Então eu quero dizer para você também, que a impressão que nós temos sensitiva de Deus, é diferente do Deus que se manifesta de maneira sensorial e pessoal. E eu quero conduzir hoje a igreja a entender a necessidade de ter uma experiência pessoal com Deus. Quem tem uma experiência sensorial apenas, ele tem uma tendência a admirar um Deus todo-poderoso e ser uma pessoa religiosa próxima à idólatra. Agora, quem vive experiência sensorial com Deus, ele pode chegar a mais próximo de quem Deus realmente é, como Pai. Então, os 5 sentidos, olha só, interessante que Deus, no Antigo Testamento, Ele orienta o povo para não fazer imagem ou escultura de nada, não é verdade? E o povo tinha uma necessidade, tinha um Deus invisível. Lembra quando Moisés sobe o monte? Quando ele desce, ele começa a ouvir o barulho de festa, e quando ele chega lá, ele se surpreende, porque o pessoal fez o quê? O bezerro de ouro. Porque naturalmente nós temos a necessidade de fazer com que um Deus sensitivo, ele se torne um Deus sensorial. E Deus ainda ele vai questionar aqueles que são idólatras de imagens, dizendo o seguinte: vocês adoram Deus que tem olho, mas não vê, boca, mas não fala, não é isso? Tem mão, mas não pode apalpar. Ele está dizendo justamente que vocês estão atribuindo a uma imagem estática aquilo que só Deus tem e pode fazer. Enquanto o homem estava fazendo para si imagem de escultura semelhante àquilo que ele imagina que é Deus, o próprio Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E aí então Deus ele pega e ele faz o quê? Ele encarna, e então nós temos o próprio Deus sensorial, agora ele se faz carne, e é um Deus que ouve, que vê, que fala, que toca e que sente o cheiro. Quem que é esse? Jesus, nele mesmo, ele absorve tudo isso. Em Jesus, eu posso dizer para você, nós podemos ter uma experiência sensorial, e uma experiência sensitiva, e uma experiência sobrenatural. Isso é tremendo e maravilhoso. Olha só, em relação aos 5 sentidos, o próprio Jesus, né, ele fala para Tomé. Tomé é aquele que a gente conhece como alguém que não tem fé. Alguns dizem que ele não tem fé, eu digo que ele tem coragem. Porque enquanto alguns digam isso aí, mas estão duvidando com a boca calada, pelo menos Tomé falou assim: eu não acredito nisso aí não. Mas o que Jesus fala para Tomé? Toque a minha ferida. Que pessoas que não tocam Jesus podem passar a acreditar que ele é apenas um fantasma, mas que não é possível ter um relacionamento com ele. Aí ele também, a respeito, qual que é o primeiro tato, o segundo olfato. Onde que nós podemos identificar essa questão do relacionamento com Deus relacionada ao cheiro? Qual é o versículo que vem à sua mente? Eu lembrei de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha só, através de mim eu produzo um cheiro de conhecimento de Deus. E ele fala assim também: porque para Deus somos o bom perfume, o aroma de quem? De Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão
perecendo. Só que, ele vai falar assim, no versículo 16: para eles, que ele está falando de um grupo de pessoas, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Ou seja, Paulo está ensinando assim, que aquele que tem uma vida com Deus, para algumas pessoas tem cheiro de morte, já para outros tem cheiro de vida. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vão acusar o crente assim: mas você fica julgando os outros. Mas tudo que você... Mas tem muito sério. Mas dá para seguir esse negócio que você fala aí, não. Tem cheiro de morte. Mas para outros, quando você prega a mensagem do Evangelho, ele fala assim: é isso que eu precisava ouvir, eu preciso de vida, eu preciso de restauração. É igual eu digo, polícia para quem deve, ele tem medo. Para quem não deve nada, ele se sente seguro. Então o cheiro aqui está relacionado à palavra de Deus, nós exalamos. Então a experiência com o Senhor também ela tem a ver com o olfato. E a visão? O próprio João, no Evangelho, ele escreve ali a respeito de Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro. E aí quando Lázaro sai, lá em João 11:40, ele fala assim: não lhes falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Então, como que eles viram a glória de Deus? No Lázaro ressuscitado. Não era algo imaginário. Porque o crente que ele não vê visivelmente ali, real, não é, olha, não é uma visão. João teve uma visão do Apocalipse, né, daquele que ele escreveu. Então várias pessoas têm visão na Bíblia, mas aquilo que Jesus estava mostrando é real. Lázaro realmente levantou e eles viram um morto ressuscitado. Por isso que Paulo, ele fala: não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Crente sem experiência sensorial não tem fé para caminhar, que ele vive só de lenda e de história. Aí, então a visão é importante a gente ver. Qual que é a audição? O próprio Antigo Testamento, Deuteronômio 28, ele fala assim: se ouvires a minha voz e praticar os meus mandamentos, vocês serão abençoados e tal, e tal, e tal, e tal. Então, a nossa bênção está relacionada àquilo que a gente ouve de Deus. E esse ouvir é ouvir no coração? Não, é ouvir as palavras de Deus. Porque a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Então, a fé de Tomé veio pelo tocar. A fé daquele povo veio de ver Lázaro. A fé vem por ouvir a fé das pessoas é pelo cheiro de Cristo que nós exalamos. Você entende como que os sentidos são importantes? E falta o paladar. Em que momento que o paladar pode afetar a nossa vida no que diz respeito à fé? Ih, pastor, lascou. Jesus nos ensina para comer do pão e do vinho. Fazer isso em memória de mim. Quando nós comemos do pão e do vinho na ceia do Senhor, a nossa fé é renovada, porque toda vez que nós fazemos isso, nós declaramos que Ele vem. Crente que vive de imaginação, de internet e de coisas sensitivas, é crente fraco, porque não suporta a realidade. O crente verdadeiro é aquele que vê os milagres, aquele que ouve a palavra, aquele que exala o cheiro de Cristo, aquele que participa da ceia, da comunhão da igreja, aquele que toca e vê as coisas acontecendo. Por isso que eu acredito que a tendência, a tecnologia é maravilhosa, muita coisa vai mudar, mas nada vai substituir aquilo que Deus estabeleceu como algo real e verdadeiro. Nenhum relacionamento vai substituir, nenhum relacionamento virtual vai substituir aquele que você tem que estar ali com a pessoa. Amém? Então, só que nós temos aqui um desafio. Porque se eu me relaciono só com Deus sensitivo, eu posso não durar muito tempo minha fé. Porque o próprio Hebreus, o autor do capítulo 12, versículo 14, ele fala assim: sem santificação é impossível ver a Deus.
Alguém aqui já viu Deus? Eu estou falando literalmente. Gente, nem Moisés, que foi considerado amigo de Deus, Deus deixou ele ver. Por que então, qual é a santificação? A glorificação que virá após o arrebatamento. Só quando nós estivermos em corpo glorificado, nós vamos conseguir ver Então uma vida só de relacionamento com Deus, ela não é o suficiente. Nós precisamos ter uma experiência sensorial. Com quem? Com Jesus Cristo. Mas eu não consigo ver a Deus, mas eu também não consigo ver Jesus. Ele já morreu, ressuscitou. Mas ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. Mas onde que eu posso ver Jesus se Jesus já morreu? Alguém sabe dizer? Como é que eu faço? Se eu quero ver Jesus, Sérgio, Jesus já morreu, eu vou olhar para onde? Eu olho para o Natalino. Sabe por quê? Porque ele é cristão. E cristão significa pequeno Cristo. Se eu quero ver Jesus, eu olho para um crente de verdade, porque ele diz igual diz Paulo, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então é possível você ser um crente de verdade se você não ter comunhão com a igreja. Se você não ter pessoas como referencial na sua vida. Você vai ter uma experiência sensorial, mas você não tem uma experiência sensitiva. Por isso que hoje nós temos pessoas que não têm dificuldade de se relacionar com Deus, mas têm dificuldade de se relacionar com Jesus como Pai. Irmãos, se você for pregar sobre Jesus na Índia, você não tem dificuldade, porque são mais de 6 milhões de deuses. Eles não têm dificuldade de aceitar mais um Deus. Eles têm dificuldade de aceitar apenas Jesus Cristo como Deus. Maomé, ou melhor, dentro do Islã, eles têm uma visão muito clara e forte de quem é Deus. Só que eles não conseguem jamais imaginar Deus como Pai ou que Ele sendo Filho. O que eu quero dizer para você que muitas pessoas têm facilidade, a maioria das pessoas tem facilidade de se dizer devoto de um Deus. Mas muito poucos têm a certeza de dizer que é filho de Deus. A maioria das pessoas, tirando quem se diz ateu, ele tem um Deus, não importa qual religião que ele tenha, mas só existe uma fé de um Deus que é Pai. Qual que é? É o nosso Deus Todo-Poderoso, Abba Pai. Então, vai comigo em Marcos no capítulo 5. E nós vamos aqui ver na vida de uma mulher, como que ela teve uma experiência que foi além da sensação, do sentir, do imaginar, e ela foi ali em direção aos sentidos. Ela tocou, ela viu, ela ouviu. Capítulo 5, versículo 21, tá? Eu vou ler o texto aqui, procurar vigiar em relação ao horário. Então, começa aqui o texto, Marcos, dizendo o seguinte, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado quê? Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava:
se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos aqui hoje entender a importância de você ter experiência real com Jesus, porque nós temos ali alguém que é de um alto escalão ali, que ele é um dirigente da sinagoga, ele é um judeu, alguém que trabalhava com o ensino da palavra, mas a experiência que ele tinha com Deus era uma experiência teórica e sensitiva, porque é a experiência da lei, é a experiência da palavra que dizia quem era Jesus, ou quem era o Messias, ou quem era Deus, mas ele mesmo nunca tinha tido uma experiência real, lembrando que o último profeta do Antigo Testamento, quem foi? Quem foi o último profeta? O último livro do Antigo Testamento? Malaquias. De Malaquias até ali a vinda de Jesus, são 400 anos de silêncio, são 400 anos onde Deus não falava com ninguém, não se levantou ninguém que trouxe uma palavra assim, diz o Senhor. 400 anos, quantas gerações? São 10 gerações, né? Uma geração a cada 40 anos. São 10 gerações que ninguém teve uma experiência sensorial com Deus de ouvir. Lembra Moisés teve essa experiência? Moisés ouviu a voz de Deus. Moisés viu a sarça ardente. Moisés teve uma experiência sensorial. E fazia muito tempo que não tinha uma experiência dessa. Porque quando Deus criou o homem, ele visitava o homem ali no Éden, né? o casal, e ali ele tinha experiência face a face. Mas à medida com que tudo aconteceu na história, então você tem um vácuo de 400 anos, e tudo que aquele líder da sinagoga ele sabia, era letra, experiência sensitiva, de interpretar, tentar assimilar a palavra. De repente o próprio Deus encarnado está ali. Então nós vemos ali, aquele homem, que tem uma experiência sensorial, está acostumado, e você tem uma mulher que chega, e ela vai quebrando todos os protocolos, e ela passa a fila. Quem aqui ficaria bravo se alguém furasse a sua fila? Agora imagina se você está no hospital, com a sua filha morrendo no seu colo, e aí de repente chega alguém, e passa na sua frente, e é atendido, e a sua filha morre nos seus braços. Parece injusto, né? Mas nós vamos entender que uma experiência sensorial tem preferência diante de Deus. Ele pode agir em todas as circunstâncias, mas tem situações que ele se move por conta da intensidade que a gente o busca. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é lá no versículo 27, tá? Eu não vou pontuar 1, 2 ou 3, vamos caminhando no texto aqui. Versículo 27 diz assim, alguma coisa assim: quando o quê? Ouviu falar. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e ali tocou no manto de Jesus. O que te trouxe aqui na igreja? Ou o que te trouxe a ter uma experiência com Jesus? Foi porque provavelmente um dia você ouviu falar de Jesus, não é verdade?
Porque provavelmente um dia você ouviu falar que Jesus cura. Provavelmente você ouviu falar que Jesus está fazendo milagres. Mas principalmente porque, provavelmente, você conheceu alguém que antes de ter um encontro com Jesus, era de um jeito, e depois do encontro com Jesus, Deus transformou a vida dele, não é assim? Então, você ouviu falar, embora não conhecia, mas o que te moveu foi a experiência de alguém que realmente teve um contato com Jesus. Foi a mesma coisa que aconteceu com ela. Quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, e que ele fazia, o que ela fez? Ela foi até ele. Sabe, e essa é a diferença. Porque o Jairo, ele foi até Jesus, e qual foi a palavra que ele falou para Jesus? Vem, não é isso? Não é isso que ele diz ali? No versículo 23, e lhe implorou insistentemente, minha filha está morrendo. O que ele fala? Vem. Jesus foi? Sim, Jesus foi, e sabemos que no final ele restaurou a menina. Só que a atitude da mulher é o quê? Ela foi. Sabe por que muitas vezes as coisas demoram na nossa vida? Porque nós esperamos as coisas virem, mas a gente mesmo não corre atrás. Esperar, pode ser que vai ter o resultado, a promessa vai se realizar. Mas vou dizer uma coisa, quando nós nos levantamos, é que nós vemos o milagre. Por isso que eu gosto de Pedro. Pedro, quando ele vinha da pescaria frustrada, depois que Jesus tinha morrido, ele voltou a pescar. Quando eles estão chegando na areia da praia, e ele vê alguém que está na beira da praia, e ali preparou um jantar, e tinha uma fogueira com comida preparada, o que Pedro fez? Pedro tirou a sua roupa e se jogou na água. Ele foi apressadamente, ele correu para se encontrar, nadou para se encontrar com quem? Com Jesus. Eu quero dizer para você, Deus te ama, Deus tem planos tremendos na sua vida, mas você quer um conselho? Corre, vai para cima dele, não fica esperando, não fica aguardando o anjo aparecer, as coisas acontecerem, vai em direção de encontro a Jesus. Então, primeiro ela ouviu, depois ela ouviu a respeito de Jesus, depois ela foi. Seu milagre pode acontecer de todo jeito, mas quando você se move, as coisas acontecem mais rápido. Por que foi que Jairo, então, ele foi lá? Jairo é ruim, é folgado? Não. Ele foi até Jesus, porque a menina estava debilitada, acamada e não conseguia andar. Mas a mulher, apesar do fluxo de sangue, ela conseguia se movimentar. Eu quero dizer uma coisa, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a luta, apesar de todo o levante, você consegue se movimentar ainda. Você consegue se colocar de pé, você consegue ir em direção a Jesus, você consegue vir à igreja, você consegue vir na oração, você consegue dobrar o seu joelho na beira da cama. O que acontece é que muitas pessoas ficam, irmãos, imobilizados. Há uma diferença entre um paralítico que não consegue andar e ele precisa de amigos que o conduzam até Jesus. E há uma diferença de alguém que sangra, mas ela mesmo assim ela vai até Jesus, nem que seja rastejando. E o autor de Hebreus, ele fala assim em relação ao pecado. Ele fala assim, no que diz respeito ao pecado, vocês não resistiram até sangrar. Aquela mulher, mesmo sangrando, ela se aproximou de Cristo. A gente com uma gripinha, a gente não se aproxima dele. E essa gripinha não é o Covid, tá? Pelo amor. Às vezes, irmãos, por conta de uma situação boba, aí você fala, mas é que você não sabe, pastor, o que eu estou passando. Você não sabe a dificuldade. Eu não tenho mais ânimo. Será que 12 anos sangrando se compara ao que você está sentindo? Será que você está acamado, impossibilitado de andar? Será que você depende de alguém, para esse alguém ir lá buscar Jesus para você, você não tem condições de levantar e ir até Ele? Será que nós temos que ficar chorando as nossas misérias, lambendo as nossas feridas, ou nós vamos de encontro? Até Naamã,
que ficou sabendo que havia um profeta que curava, ele atravessou a sua nação, ele foi até o profeta porque ele queria cura. E aí o profeta ainda falou para ele, vai lá e toma banho 7 vezes lá, né? E ele fala, mas de onde eu venho não tem água limpa, eu vou ter que tomar banho aqui? Então talvez o que está impedindo o milagre, as coisas de acontecer, não é a nossa debilidade, é a nossa obediência de aceitar a palavra de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos ter essa experiência de sentir, de tocar Jesus. Sabe, irmão, eu sou de uma época onde todo final de culto, isso talvez tinha a ver com o contexto que a gente vivia, independente se eu era obreiro, independente se eu era novo na igreja, terminava o culto, estava ajoelhado chorando no altar. Quantas vezes os pastores falavam assim, irmão, vem aqui, entrega a sua vida para Jesus, vem aqui, eu vinha. Porque aquilo fazia sentido para mim de me levantar e tomar uma postura. Hoje não acontece, parece muito na igreja, mas o cara paga 2 mil, 3 mil, 4 mil reais numa palestra, para ele ir lá e o cara falar assim, você é o máximo, grita bem alto, eu posso! Não é verdade? Eu consigo, eu sou bom. Aí o Senhor fala, se coloca no altar do Senhor, ajoelha. Ele fala assim, não, Deus conhece o meu coração e sabe que dentro de mim eu estou prostrado diante dele. Se prostra diante de homens, mas não se prostra diante do altar do Senhor. Falta de atitude, irmão. Falta de atitude. Falta de ouvirmos histórias como que eu nem sei se é verdade, mas daquela senhora que o avião começa a balançar. Quem já ouviu essa história? Não sei se é senhora, se é homem. Que o avião começa a balançar, todo mundo, eu vou morrer, eu vou cair. Ela se levanta, calma, gente. Porque aquilo que Deus começou a fazer na minha vida não terminou ainda não. Fica tranquilo que o avião não vai cair não. Alguém que tem atitude, como Paulo, quando o navio está afundando, está todo mundo desesperado, jogando a carga para fora, ele, ei, fica sossegado, ninguém vai morrer, porque Deus falou comigo que nem vai morrer. O barco, tudo vai se lascar, mas nós vamos permanecer, porque o Senhor guarda nossas vidas. Mas hoje a gente vive uma geração que um começa a pular do barco, outro começa a pular do barco e fala assim, está acontecendo. Mas não se levanta e fala assim, não, daqui ninguém sai porque Deus é comigo. E esse negócio não vai. Então, ela se moveu. E eu vou falar uma coisa para você aqui. A atitude daquela mulher matou a filha de Jairo. Porque talvez o tempo que ela atrasou Jesus foi o suficiente para ele poder ter permitido que ela não morresse. Mas nem por isso Deus deixou de fazer o milagre na vida de Jairo também. Por isso que a mensagem é da mulher, não de Jairo. Porque falta atitude no crente. De se levantar. Abriu a academia. Nossa, eu não quero acordar, eu vou, levanta. Mas para acordar para orar, para acordar para fazer qualquer coisa, para ajudar alguém, não sei. Mas atitude. Né? Então ela foi, ela tinha, ela sangrava, irmãos. Eu não sei, mulheres sabem muito bem do que é isso. Mas há uma diferença da menstruação de uma hemorragia. Não sei se alguém já sofreu com esse tipo. Deve ser horrível. Deve incomodar. Imagina, ainda mais naquele tempo, naquela situação. Mas isso não impediu ela de crer que aquele que estava diante dela era aquele que ia operar o milagre. Ela precisava tocar. Mas sabe outra coisa que aconteceu? Quando diz lá no versículo 28, diz que ela chegou, tocou no manto dele. Olha o versículo 28. Porque pensava. Porque ela o quê? O que ela pensava? Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Antes dela tocar, sabe o que ela fez? Ela pensou. Irmão, o que ela pensou determinou o milagre dela. Todas as ações, elas são antes pensadas. Se a gente fosse dar vazão a tudo aquilo que passa na nossa mente, eu não sei de você, mas eu estaria preso. É ou não é? Se você fosse matar todo mundo que você tem vontade de matar, onde você estaria? Se você fosse deitar com toda mulher que você se imagina deitando todo dia, onde é que você estaria agora? Se você fosse deitar com todo homem, inclusive casado, que fica passando na sua mente, onde é que você estaria hoje?
Se eu fosse comer tudo aquilo que eu tenho vontade, e penso comendo, não sei se é só você que fica assistindo gente comendo, já viu isso aí? Coisa mais besta, né? E aí esses dias Deus me pegou, né? Porque eu fico aqui, já falei, não, porque essas crianças de hoje em dia, tem videogame, tem jogo, mas não joga, fica assistindo os outros jogar, e eu que fico assistindo os outros comer, não é? Tem gente que assiste vídeo de malhação e se sente, nossa, eu estou até me sentindo melhor, porque nós vivemos num tempo, irmão, que o sensitivo está tomando o lugar do sensorial. Você assiste um vídeo, um louvor, onde as pessoas estão tudo com o olho fechado lá, aquela unção, você está olhando a televisão lá, você fala, nossa, Deus está operando, mas ali você está gelado, está frio, você não sente o irmão da glória do lado, você não sente aquele negócio lá. Precisamos ter experiências sensoriais com Cristo, com Deus. Ela pensou, sabe que o que você anda pensando pode determinar o seu destino. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensa nessas coisas. Porque tudo de bom que você pensa, tudo que é correto, tudo que é santo, tudo que é puro, ele pode se tornar realidade. Sabe por que eu digo isso? Porque o sábio em Provérbios 23, 7, ele fala assim: porque como imagina a sua alma, assim ela é. Pessoas tanto dizer que a vida dela é uma desgraça, a vida dela se torna uma desgraça. Pessoas de tanto dizer e ficar ali achando que o marido está traindo, ele vai lá e acaba traindo mesmo. Ou não importa qual seja a situação, sabe o que aquela mulher pensou? Eu vou tocar e eu vou ser curada. Sabe qual que tem que ser o seu pensamento? Essa semana vai ser uma bênção na sua vida. Não importa quão difícil, quão dolorido, ou quão tu está sangrando, mas eu acredito que quando eu tocar, a minha vida será transformada. Porque Jesus é uma experiência que transforma. Você pode crer, se Jesus vier até mim, eu serei curado. Ou você pode crer, se eu for até Ele, eu serei restaurado. Então, cuidado com o que você anda pensando. Eu já sei que pode ter acontecido algo com você assim. Você pensou mal de alguém, no outro dia essa pessoa sofreu um acidente, caiu de moto, fez alguma coisa. Aí depois você, meu Deus do céu, será que fui eu? Não aconteceu, nunca aconteceu com você isso, não? Você pensou alguma coisa, e pior quando você briga com alguém, essa pessoa morre e você não deu tempo de pedir perdão para ela. Não é? Difícil, então pensa coisa boa. Então declara a bênção sobre a tua vida, sobre o teu filho, né? Só a mãe que pode fazer isso. Vai cair, ó. Só a mãe que está liberado, né? Dentro daquele contexto ali, né? Então, tirando mãe nesse contexto aí, gente, pensa só coisa boa, tá? Que essa declaração de mãe, ela tem um efeito didático, né? A gente fica com medo, né? Ela fala para não deixar a gente com medo, né? Mas declara para a tua alma nessa noite, vai dar tudo certo. Eu creio que Deus vai mudar. Eu creio que nós vamos vencer essa doença. Eu creio que as portas vão se abrir. Eu creio que Jesus está comigo, que Ele vai me ajudar. Seja como José. José, ele foi para o buraco, ele foi vendido como escravo, ele foi para a prisão, mas ele nunca deixou de acreditar que Deus era com ele. Seja como aqueles rapazes ali na fornalha, como a pastora ministrou aqui, ele é o quarto homem na fornalha. Por mais que eles estavam ali condenados, ninguém se levanta para falar nada por eles. Ele falou assim: Deus é comigo. Essa mulher, ela pensou e ela foi transformada. Tem mais aqui. Aí ela pensou, ela foi e tocou. E olha só o versículo 29. Imediatamente
cessou a sua hemorragia. E ela o quê? Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Ela sentiu, ela não imaginou. Não é vida de ilusão. Ela sentiu. Tem pessoas que vivem relacionamentos terríveis, porque ela fica imaginando. Mas aqui essa mulher experimentou verdadeiramente a transformação na vida dela. Ela sentiu. Ela alcançou muitas pessoas. Muitas pessoas buscam, mas não conseguem alcançar. E não é por falta de poder, é por falta de propósito. Que o mesmo poder que manifestou na vida dela quando ela tocou em Jesus, poderia ter imediatamente afetado a vida de Jairo, da filha de Jairo. Ou era necessário que Jesus fosse até a filha de Jairo para curá-la? E em outro momento, um centurião se levanta e fala: Senhor, eu sou autoridade sobre pessoas assim como você é. E eu creio que se você der uma só palavra, o meu servo vai ser curado naquele momento. Então entenda que o milagre não depende de Jesus tocar, mas o milagre depende de eu tocar a Jesus. Porque com palavras aquele homem tocou o coração de Jesus. Jesus disse o quê? A tua fé. Por conta da tua fé. Eu não conheci ninguém com uma fé igual a sua. A minha questão é o quanto nós temos tocado a Jesus, como fez essa mulher. Aí você está se perguntando: mas Jesus não está movendo não está fazendo não está acontecendo não, né? Eu vou dizer uma coisa: não é pensamento positivo que vai gerar o milagre, mas é atitude diante de Deus de romper entre as pessoas. Jesus, ele estava no meio da multidão, tanto que os discípulos falam assim: mas Jesus, você está perguntando quem é que te tocou? Se liga, cara, aí está todo mundo esfregando na gente aqui, você quer saber quem te tocou? Mas há uma diferença de toque, e uma diferença entre toque, e uma diferença entre, deixa eu achar a palavra aqui, pressão e compressão. Olha só o que diz aqui no versículo 24. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o que é esse comprimia? Tem um monte de Jesus pressionando Jesus, mas ninguém está tocando ele. Tem um monte de gente exigindo coisas de Deus, mas ninguém está conseguindo tocar o coração dele. O que diz lá Jeremias 29:12? Então, olha o segredo para a gente tocar Jesus nessa noite: vocês clamarão a mim. Vocês vão orar a mim? Não, vocês virão orar a mim, e eu os... Olha só, o Antigo Testamento, Deus trabalhando no sentido. Ele fala: vocês vão clamar, abre a sua boca, vocês virão até mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Talvez as coisas não estão acontecendo porque Deus está brincando de esconde-esconde com a gente, porque Ele não está se deixando ser achado, porque a gente não está clamando, a gente não está indo até Ele, e a gente não está procurando Deus. Existe um livro que fez um sucesso muito tremendo, que são Os Caçadores de Deus. Quem lembra desse livro aí antigo? Os Caçadores de Deus, que fala realmente de pessoas que vivem em busca de Deus. Hoje a gente vive, né? Não quero entrar nesse negócio, mas a gente acaba esbarrando nesse negócio aí, né? Porque nós somos alvo do coração de Deus, que nós somos o foco de Jesus, não é? Nós somos o foco de Jesus, não, nós somos caçadores de Deus. Porque tem gente que fala assim: ó Senhor, vem. Parece aqueles desenhos, aqueles mangá que vem assim o poder, né? Vem assim. O nome disso aí é possessão.
O único espírito que não pede para as pessoas virem, mas esse espírito invade as pessoas, chama demônio. O Deus de verdade, ele fala assim: vem até mim. Porque o próprio Jesus diz assim, que o espírito imundo, ele sai do lugar, ele sai para lugares áridos, não encontrando onde morar. O que ele fala? Ele volta para o lugar de onde veio, e ali habita e traz mais 7. E demônio é assim. Jesus não, Jesus é aquele que está à porta e bate. Jesus é aquele, como diz a palavra: se me buscares e de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado de vocês. Amém? Jeremias 29, 12. Está entendendo, aprendendo com essa palavra? Está fazendo sentido para você? Para não ficar só em palavras do Antigo Testamento, Mateus 7,7 diz assim: peçam e lhes será, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será, pois todo o que pede, recebe, todo o que busca, todo aquele que bate. Por que será que a gente não está funcionando? Será que a gente está seguindo esse protocolo? Então eu vou dizer para você: não espere por Deus, vá no encontro dele. Diz um texto, eu não me lembro agora onde está, que vai chegar um tempo onde as pessoas vão procurar e não vão encontrar, e as portas estarão fechadas, porque vão estar procurando num lugar onde Deus já não mais habita. Irmãos, vão procurar Deus, vão ser caçador de Deus, vão ser desbravador de Deus, amém? E Ele é acessível, Ele se permite ser encontrado. Mas então, seguindo a história aqui, essa mulher, ela então, o que ela fez? Ela ouviu, ela tocou, ela sentiu. Não é isso? E aí, quando ela tocou e ela percebeu que o milagre aconteceu, que imediatamente, aí, olha, sabe o que é interessante? Porque para mostrar que aquela mulher realmente ela tem mérito nisso, no sentido de ela foi valente, é que eu não sei como é que é esse negócio, tá? Vou dizer aqui, mas meninas, vocês sabem o momento que desce, não sente? Talvez você não consegue prever, não é isso? Mas na hora que acontece, você sente, né? Olha só o que essa mulher, que aconteceu. Quando ela tocou, imediatamente o que aconteceu? Cessou. Significa que no momento que ela tentava chegar a Jesus, o que estava acontecendo com ela? Ela estava sangrando. Ela não é como assim, estava naqueles dias e de repente ela está bem, pode ir na piscina, não, era algo constante, algo que estava fluindo, algo que incomodava, e na hora que ela tocou, ela sentiu o milagre, e ela percebeu imediatamente, ela sentiu. Sabe, irmãos, a gente sente quando Deus está falando com a gente, a paz invade o nosso coração, a gente tem paz, não precisa tentar se convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. Às vezes a gente está tentando se convencer, se enganando de que Deus fez alguma coisa. Tem pessoas que estão insistindo num relacionamento que não é abençoado, mas ela quer acreditar que é abençoado. Ela não sente, mas ela quer acreditar que é. Sabe? Isso é um termo chamado pós-verdade, que dessa geração. Pessoas que querem acreditar em mentiras porque satisfaz o coração dela. Então, quando você ouve, sei lá, se você, por exemplo, ouve uma mensagem assim, saiu o decreto lá do governo e realmente o estádio agora não é mais do Corinthians. Você fala assim, aí ó, tá vendo? Esses gambá, tem nada, nós aqui tem. É mentira, mas você quer acreditar que é verdade aquilo lá? Né? Quer acreditar? É mentira, mas aquilo traz paz no seu coração. É igual o palmeirense que acredita que ele tem mundial. Ele quer acreditar. Aí quando sai uma notícia lá que não sei o que tem, não é verdade, gente? Ele fala, não, tem sim, tem sim. É igual a gente que está tentando, ela está achando que ela está vivendo uma vida
satisfatória diante de Deus, só que ela vive debaixo de um sofrimento. Mas, quando ela percebeu, vamos seguir o texto aqui para encerrar, imediatamente, versículo 29. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Aí os discípulos falaram: pô, mas como assim? Todo mundo aqui apertando a gente, você vai perguntar quem tocou? Olha o versículo 32. O que Jesus diz aqui o texto? Jesus continuou olhando. Tem um texto em Ezequiel que diz assim, ou melhor, Ezequiel fala assim: estou à procura de quem se coloca na brecha. Agora, Jesus ele fala assim: eis que busco, o Pai procura o quê? Adoradores que me adorem. Enquanto nós devemos buscar encontrar Deus, Deus ele está buscando adoradores. Diz que Jesus ele ficou procurando quem é que havia tocado nele. Sabe algo interessante sobre isso? Jesus ele sente que saiu o poder dele, mas ele não sabe quem foi. Será que Jesus não sabia quem foi, ou ele queria que ela se apresentasse? O que você acha? E eu não sei. Sabe por quê? Porque muitas pessoas são curadas, hoje, muitas pessoas são curadas e não são conhecidas de Deus. Você já viu história de pessoas que viveram milagres sobrenaturais, mas essas pessoas não têm um relacionamento com Deus? Porque a fé dela pode ser tão grande, eu vi isso muito, irmão, sabe aonde? Aparecida do Norte. Quem já foi para Aparecida do Norte aqui com a gente, que faz evangelismo, você sabe. Pessoas que vão lá e não querem que ofender a fé ou ninguém, mas pessoas que vão, levam cabeça de cera, perna de cera, braço de cera, quem que já vestiu de anjo aqui em Aparecida do Norte? Não, né? Quem já foi de anjinho aqui? Não. Promessas e tudo aquilo lá, e pessoas que vão lá para pedir, e pessoas que estão lá para agradecer porque receberam o milagre comprovado. A primeira palavra que vem no crente fala assim: mas essa coisa do diabo, o diabo dá, o diabo tem poder também. Só que tem pessoas que elas não conhecem Deus, mas têm uma fé sobrenatural em Deus. E Deus ele é misericordioso para curar ou não? Ele pode fazer isso ou não? Sim, Deus cura. Só que mesmo operando o milagre, essas pessoas são desconhecidas diante de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos recebem a cura e não são conhecidos de Jesus. Apesar de ter mérito pela fé, não se apresentam a Jesus por medo. Essa mulher, quando ela se apresenta, a gente vai ver aqui no versículo 32, como que ela chegou diante de Jesus? O meu texto diz que ela estava tremendo de medo. Porque quem assim já imaginou um encontro? Ou já ensaiou para uma entrevista? Quando eu chegar lá diante do entrevistador, vou falar isso, vou falar aquilo outro, vou falar que não sei na onde. Peguei o endereço da minha avó que mora lá em Campinas, porque só está contratando de lá. Aí você ensaia. Ou quando você marca um encontro com alguém, com a garota, com você que tem. Ou você vai marcar uma hora para conversar com o pastor, você está suando, né? Você imagina tudo como é que você vai fazer, chega na hora, o que acontece? Não sai. Né? Por quê? Porque é diferente experiência sensitiva de experiência sensorial. Que na imaginação a gente chega: Deus, poderoso Deus. Imagina Gideão, irmão, estava lá amassando, e daqui a pouco, não sei como é que era esse cara lá, mas eu imagino ele fluorescente assim. Ei, varão, ele, ai, não é? A palavra diz: eita. Aí ele fala: corajoso você. E você fala: pô, irmão, imagina aí, irmão. Você está lá, o inimigo todo ao redor, você está num lugar escondido, daqui a pouco aparece um cara e fala assim: e aí o que, rapaz? Aí você está na tempestade, de repente vem um negócio branco andando no meio da água, você tranca a porta, você está com medo, você perseguindo, de repente você olha, o cara aparece do nada ali, porque a experiência real é diferente, irmão.
É diferente de você ficar imaginando, assistindo, projetando, de você chegar na real, né? E eu não preciso entrar em detalhes de outras coisas, que na imaginação é muito diferente do que na realidade, não é verdade? Então, o que eu quero dizer para você, chegou a hora da gente viver de verdade. Chegou a hora da gente sentir na pele, chegou a hora da gente tocar as chagas de Jesus, chegou a hora da gente sentir o milagre acontecendo na nossa vida, chegou a hora da gente restaurar isso, irmão, na igreja. Sabe? Eu quero dizer, irmão, que pessoas que não podem estar aqui conosco, têm os motivos porque não podem estar conosco, mas é diferente, né? É diferente. É lógico que de repente você presencialmente, você pode ser contaminado, porque eu estou cuspindo falando com você aqui, de repente eu estou. Mas tem experiência que se a gente não tiver lá, ninguém. Como diz a história lá de Pedro, que andou sobre as águas, né? Pedro, por conta da coragem, da fé, da ousadia dele, ele contou a história que ele viveu. Aqueles que ficaram no barco contaram aquilo que eles viram apenas. Então, eu quero desafiar você para ter uma experiência sensorial. E sabe, ter uma experiência sobrenatural com Jesus não nos garante intimidade nem salvação. Sabia disso? Vou até ler aqui, ó. Você pode ter sido curado, recebido livramento, falar em línguas ou qualquer coisa desse tipo e continuar sendo um estranho para Jesus. O que ele diz na palavra? Eles operam milagres, curam, libertam, mas naquele dia diante de mim eu vou falar o quê? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Experiência sensitiva não garante salvação e eternidade. O que garante a eternidade é a experiência de caminhar sensorial com Deus, de sentir Ele na nossa alma. Sabe, irmãos, o que aconteceu com ela? Ela voltou. Essa foi a diferença. Ela recebeu o milagre até aí, tudo bem. Acontecia com um monte de gente que foi para Aparecida, que fez não sei na onde, você também, aconteceu coisas na tua vida que você nem era crente. Quantos livramentos que você não era crente, hein? Quantas vezes Deus te usou, quantas coisas milagrosas você viu na sua vida, você nem adorava a Deus, você nem servia a Deus, nem era dizimista, né? Coisas aconteceram, mas aí você recebeu, foi e não voltou mais. Quantas pessoas que já chegaram, estavam com o casamento destruído, diante do Senhor o casamento foi restaurado? Quantas pessoas estavam presas num vício, e pela misericórdia de Deus, Deus foi lá e tirou aquilo lá, e ela foi liberta. Mas essas pessoas, como aqueles leprosos que foram, receberam a cura e foram, quantos voltaram? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você ir embora depois de viver uma experiência sobrenatural com Deus pode te garantir a cura, mas vai te impedir de viver uma experiência extraordinária que só essa mulher na Bíblia viveu. Eu vou dizer que tem uma experiência que essa mulher viveu que ninguém mais na Bíblia teve o privilégio de viver. Algo tremendo. Então, ela ouviu, ela tocou, ela pensou, ela sentiu e ela voltou. Ela voltou. E ela voltou, como é que ela estava? Ela voltou como? Por quê? Porque Jesus insiste na gente. Jesus sentiu um negócio aqui, sentiu um negócio aqui, bora, vamos lá que tem que ir lá, vamos lá, a menina está morrendo, vamos lá fazer o milagre. Não, quem é que me tocou? Aí eu disse, não, Jesus que não sei o que tem, e disse que ele começou a procurar na sua. Jesus está aqui agora se olhando. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ele está aqui porque ele não conhecia, mas agora ele conhece. Sabe quando vai conhecer? Quando se apresentar. Como que ela se apresentou diante dele? Vamos lá. Aqui diz o seguinte, no mesmo instante, versículo 30, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Respondeu o seu discípulo, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta, quem tocou em mim? Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa para você, o povo só vê multidão, mas Jesus sabe que alguém ali está em busca dele. Aí ele diz assim, no versículo 32, mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Mas aí diz assim, versículo 33, então a mulher
sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se. O que ela fez? Prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, o que ela fez? Contou-lhe toda a verdade. O que seria toda a verdade? O que seria toda a verdade? Se você chegasse, Jesus se manifestasse aqui, tivesse uma teofania, se ele se manifestasse aqui fisicamente, visivelmente, ele te chamasse numa salinha, na salinha ali no fundo para conversar, o que você ia falar para ele? Você ia falar, estou com uma dor aqui nas costas. É isso que ia falar? Chegou, rapaz, estou desempregado, desde esse negócio de pandemia, você nem sabe. É isso? Eu acredito que quando ela se prostrou diante dos pés de Jesus, ela derramou todo aquele peso que estava no coração dela, de dor, de angústia, de rejeição, de sofrimento, sabe, que estava dentro dela. Ela lhe contou toda a verdade. E às vezes tudo que a gente consegue chegar e falar diante de Jesus, diante do pastor, assim, eu estou desempregado, e eu estou com os problemas lá em casa. Mas sabe, rasgar o seu coração, dizer assim, Jesus, fala assim, eu estou sentindo um negócio, eu não sei quem eu sou, eu não sei de onde eu venho, não sei o que aconteceu, por que eu nasci. E ali você expõe toda a verdade do seu coração, aquilo que você só fala quando está no chuveiro, aquilo que só seu travesseiro sabe, é aquilo que nós temos vergonha de até falar diante de Deus. Então nós podemos chegar diante de Jesus, tocá-lo e receber o milagre e ir embora. Mas ela voltou. E o voltar, irmão, garantiu a ela algo maravilhoso. Porque Jesus, ele sempre... Você já viu uma expressão over delivery? É uma expressão muito usada aí nessa galera que fica os coaching da vida, ou no meio empresarial. Over delivery é o seguinte: sabe quando você pede um lanche, o cara promete um lanche? Aquela foto, sabe aquela foto? Daquele lanche? Quando chega o lanche, você fala, aquilo não é over delivery, porque você esperava algo e recebeu menos, né? Então, talvez seria under delivery, ou less delivery. Agora, under delivery é quando over delivery é quando você vê a foto, aí você abre o lanche e fala assim, cara, eu esperava isso mesmo. Só que daí dentro do pacotinho vem 2 balinhas. Você fala assim, cara, ele entregou mais do que ele prometeu. Deixa eu falar uma coisa com você. Quem caminha com Jesus sabe que ele sempre entrega mais do que ele promete. Porque Jesus trabalha over delivery. Sabe? Por exemplo, quem veio aqui ontem experimentou um over delivery. Você achou que vinha no culto de sábado, teve um rodízio de pizza. Mas o over delivery é só para aquele que acredita naquilo que Deus pode fazer. Tem pessoas que prometem que vão ser fiel até o fim, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo outro, e entrega menos do que prometeram. Mas Jesus jamais vai entregar menos do que. Pelo contrário, Deus tem coisas preparadas muito maiores e melhores do que tudo aquilo que a gente já viu, pensou, imaginou. Jesus trabalha over delivery. Só que o over delivery só experimenta quem volta. Porque ela tocou e ela pensou o quê? Você curada. Ela recebeu o que havia sido prometido? Sim. Só que quando ela volta, acontece algo extraordinário. Só um detalhe aqui antes disso. Isso acontece quando ela conta a verdade. Quando ela conta a verdade, Jesus ele fala assim para ela lá, depois que contou a verdade. Versículo 33, sabendo, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a... Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé Era isso que ela procurava, não era cura? Ela recebeu o que ela esperava. O que é over delivery? O que ele fala depois? O que ele fala depois? Fique livre do seu mal. Será que o mal que ele está falando ali é a hemorragia? Eu vejo 2 coisas. A atitude dela gerou cura.
A atitude de ir até Jesus proporcionou cura, mas a atitude de voltar para Jesus lhe proporcionou libertação. Você está livre do seu sofrimento. Sabe, irmão? Porque há uma diferença de uma experiência sensitiva e de uma experiência sensorial. Sabe por quê? No versículo 27, olha o que acontece aqui. Início do versículo 27, volta lá. Não sei se está confuso ou dá para entender, irmão. Versículo 27. Quando ouviu falar de... O que ela ouviu falar de Jesus? O que ela pode ter ouvido falar de Jesus? Ele cura. Ele faz milagre. Então a experiência indireta, sensitiva que ela teve de Jesus é que ele cura. Ela ouviu de Jesus. Mas sabe o que acontece aqui no final? Primeiro ela ouve a respeito de Jesus, depois ela ouve diretamente de Jesus. Há uma diferença daquilo que você ouve sobre Jesus e das experiências que você tem com ele de intimidade. Sabe quem viveu isso? O camarada que mais se lascou na Bíblia, quem é? Quem é o cara que mais sofreu na Bíblia? Jesus, né? Mas tem um cara que sofreu ali, que eu vou falar para você, hein? Quem foi esse? Jó. No final de toda a experiência dos 40 e tanto capítulos de Jó, qual que é a conclusão que ele chega? Te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos... Existe uma diferença, porque tem pessoas que ouvem falar e tem pessoas que têm experiência sensorial com Deus. Existem duas classes de crentes, se eu pudesse definir: pessoas que vivem baseado naquilo que ela ouviu falar, e pessoas que vivem baseado na experiência que elas tiveram com o próprio Deus. E eu quero te convidar essa noite a ter experiência extraordinária com Deus. Você quer ver a Deus? Quer ver a Deus de verdade? Então fale a verdade, seja sincero, que foi o que ela fez. O que ela fez? Ela se prostrou com medo e contou-lhe toda a verdade. Sabe por que a gente talvez não rompe e vê Deus falando diretamente, mas ouve falar? Porque às vezes a gente não tem coragem, porque a gente está com medo. Quando eu falo coragem, não estou te chamando de covarde, eu estou falando aquele medo que você tem de expor quem você é. Imagina aquela mulher no meio da multidão, levantando e explicando o que estava acontecendo com ela. E ela falou assim: mas Senhor, você restaurou a minha vida hoje. Então nós precisamos disso. E o fato dela voltar gerou libertação. Sabe qual foi a maior libertação? Não foi da enfermidade, foi algo existencial. E eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: eu quero fazer uma comparação, porque duas histórias se misturam aqui, não é? Quais histórias se misturam aqui? Não é meio estranho? O cara não poderia ter contado a história diferente? Os autores não poderiam ter contado assim? Veio a mulher, tocou em Jesus, aconteceu, curou. Veio o Jairo e pediu tal, Jesus foi lá e curou, não é? Por que ele tem que mexer, entrou na história lá? Porque, irmãos, olha só que tremendo. Quantos anos tinha essa menina? Quantos anos essa mulher estava? Ambas eram mulheres, não é isso? A menina esperava que Jesus tocasse ela. A mulher foi ao encontro de Jesus e o tocou. Jairo, é Jairo, né? O pai da menina, assim que ele viu Jesus, ele se prostrou para pedir. Aquela mulher se prostrou para confessar. E sabe, Jairo falou assim: Jesus, vai salvar minha filha. Sabe o que Jesus fez? Primeiro eu vou salvar a minha. Foi a única pessoa na Bíblia que Jesus falou: minha filha. Ninguém mais na Bíblia ouviu de Jesus essa palavra. Vai salvar minha filha. E Jesus fala: primeiro eu vou salvar a minha. Quem é filho tem prioridade diante do Pai.
A Bíblia fala que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Mas o Senhor, Ele tem preferência sobre os filhos. Você pode continuar esperando Jesus mover, Ele é bom, Ele vai mover, vai ter milagre. Mas se você entender que você é filho, você sai na frente. E eu queria que a gente orasse por isso. Eu queria que você se apresentasse diante de Deus e falasse: Deus, eu quero ter uma experiência de tocar o Senhor, de sentir o seu abraço, de ver a tua glória, de ouvir a tua voz, de exalar o teu cheiro. Eu não quero ficar ouvindo mais o pastor, ficar contando história lá do outro, da Bíblia, que ele viveu, que ele falou. Eu quero viver experiências reais contigo. E eu quero te convidar a se colocar de pé, para a gente orar. E nós estamos aqui tentando não ser uma aglomeração, né? Bem diferente da multidão que cercava Jesus. Mas sabe, aquela mulher foi de encontro de Jesus buscando a cura, o milagre. Mas ela saiu dali com a sua identidade restaurada. A gente não sabe, você fala assim, mas nem para falar o nome dela, não é? Nem para falar o nome. Sabe que a mulher não é importante? Nem disse o nome. Disse algo mais importante do que o nome. O que ele disse? Filha. Você quer ver quando tem criançada jogando bola na rua? E a mãe grita. Não precisa nem falar o nome, não é? Só gritar filho. O filho ouve a voz da mãe. Primeiro dá aquela tremida na base, né? Mas sai em direção. E a coisa mais importante que você vai ouvir aqui nessa noite é Jesus dizendo para você: filha, filho. Aí você fala assim: ah, mas Jesus é pai? Não é só Deus que é pai? Jesus, ele diz para os discípulos assim: eu não chamo mais servos, eu vos chamo amigos. É estranho pensar em Jesus como filho, como pai. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a ter uma experiência sensitiva com Deus. Mas Jesus, certa feita, ele disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Você quer saber como que é Deus? Você já viu aquela expressão assim: você é igualzinho seu pai, não é? Quem tem filho aqui às vezes fala: nossa, é cuspido e escarrado o pai, é cuspido e escarrado a mãe. Você quer ver a face do pai? Olha no espelho e veja a criação dele, porque ele diz que toda a criação manifesta a glória de Deus. Eu estou olhando aqui, eu não vejo o pai, mas eu vejo cada um que Deus amou de tal maneira que lhe deu o filho para morrer no lugar, para que não pereça, mas tem vida eterna. Aquela mulher chegou naquele lugar sangrando e rastejando, e ela saiu dali festejando, porque ela era filha de Deus. Aí você fala assim: pastor, mas como é que eu posso me tornar filho e ouvir de Jesus que eu sou filho? Paulo, ele escreve assim em Gálatas 3:26: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
Se você crê que Cristo Ele é poderoso para te salvar, que Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que Ele é Deus Todo-Poderoso, você também se torna filho de Deus. Por isso que nessa noite nós vamos orar. Eu vou te dar a oportunidade de você se prostrar diante de Jesus e falar toda a verdade agora. Fala toda a verdade que tem no seu coração, toda a verdade que está em você. Você coloca tudo, aquilo que você tem raiva, que você tem ódio, que você tem medo. Fale toda a verdade para que você ouça diante. Não importa a multidão, Ele vai dizer para você assim: filha, você está livre do seu sofrimento. Nós vamos orar agora. Você vai apresentar a tua oração diante de Deus. Você pode chegar diante de Deus e falar assim: Deus, estou cansado, Senhor. Senhor, estou cansado. Senhor, estou com raiva. Senhor, estou com medo. Senhor, ela chegou tremendo de medo, mas ela não negligenciou. Eu quero dizer para você, Jesus, Ele está aqui assim olhando, procurando. Quem é que me tocou? Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? O Senhor, Ele quer gerar transformação, porque Jesus, Ele é uma experiência que transforma. Jesus não é só para sentir, Jesus é para viver, Jesus é para transformar a nossa vida. Você pode adorar ao Senhor. Estás aqui, movendo entre Aleluia. nós. Procura Jesus. Adorarei. Olha, Jesus, os corações agora. Adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Continua mudando, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adorarei. Se coloca diante do Senhor. Não tenha medo. Estás aqui, Aleluia. operando milagres. Você crê nisso? Te adorarei. Saia curado aqui dessa noite. Saia liberto dessa noite. Chore, cantarabassoura, rabassoura. Transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adoramos, Senhor. Te adorarei. Tem pessoas sangrando nesse lugar. Tem pessoas sangrando. Senhor, opera o milagre, Senhor. Luz na escuridão. Eu creio, Deus. Meu Deus, esse é quem tu és. Você crê nisso? Ora a Ele. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Aleluia. No deserto, luz na escuridão. Aleluia. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei. Te adoramos, Senhor. Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei. Te adoramos, Senhor. Te adorarei. Estás aqui, Volta pro Pai. restaurando os corações. Volta pro Pai. Te adorarei. Volta para Jesus. Te adorarei. Fala: Jesus, estou aqui, Senhor. Estás aqui. Eu quero a obra completa. Eu quero transformação completa, Senhor. Eu quero viver coisas sobrenaturais. Eu quero sentir o Teu cheiro. Eu quero tocar o Senhor. Eu quero Te ver, ó Senhor. Eu quero Te ouvir, ó Senhor. Deus de milagres, Deus de promessas. Aleluia. No deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus. Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Aleluia. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta.
É o que nós buscamos, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Aleluia. Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, na hora aqui do louvor, a pastora nos levou a dizer um montão de coisas de quem Deus é. Um monte de coisas, um monte de coisas, um monte de palavras. Podemos, faltaria nos palavra para nós, para a gente dizer quem Deus é, quem Deus é, quem Deus é. E sabe que durante esses dias você tem ouvido tanta coisa a teu respeito. Você tem pensado tanta coisa a respeito de você mesmo. Mas a gente não precisa ficar horas aqui dizendo nada. Que se você perguntar para alguém quem eu sou, a pessoa vai falar: você é isso, aquilo, outro. Nós precisaríamos de horas, talvez, para dizer quem Jesus é. Mas só tem uma coisa que Ele fala para nós que nós somos. É o que você precisa ouvir essa noite: filha, filho. É o que você precisa saber. É o que você precisa ouvir. Você é filho. Você é filha. Eu quero te levar a te dar a oportunidade para ver uma experiência com Jesus agora. Só você e Ele. O Senhor, Ele vai aquecer seu coração agora. O Senhor, Ele vai começar a gerar um sentimento de paz dentro de você. Aquela mulher sentiu que ela foi livre do sofrimento quando ela tocou Jesus. E quando ela estava diante de Jesus, Ele falou assim: filha, você está curada.
Seja livre do seu sofrimento. Você pode falar com Ele agora. Você pode só você, não olha para ninguém, não questiona ninguém. Você pode dar um minutinho para Jesus agora. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Toda a glória, Jesus, a ti, Tu és Senhor. digno de tudo. Tu és digno de tudo. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Adore a Ele. Aproveite esse momento. Está acabando esse culto. Aproveita agora. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Te adoramos, Senhor. Dia Te e agradecemos, noite Jesus. suba a ti Obrigado. nossa adoração. Receba a nossa adoração, Senhor. Dia e noite suba a Sim, ti Deus. nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Como perfume, Senhor. Noite suba Como cheiro suave diante do seu trono, Deus. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa. Tu és digno de tudo. Tu és digno
Jesus, a glória. Receba a honra da tua igreja, dos teus filhos nessa noite, Senhor. Recebe a adoração, Senhor. Foi para isso que o Senhor veio. Foi para isso que nós viemos. Para te adorar, para te engrandecer, para declarar que tu és o Senhor da nossa vida. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Tu és digno de tudo. É, Jesus. Só tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Toda a glória, toda a honra, Senhor. Te Aleluia. Glorifica Ele, aplauda Ele. Ele é digno. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Obrigado, Jesus. Ninguém precisa saber seu nome. Ninguém precisa saber quem você é. Deus sabe quem você é. Não se preocupe com isso, não. O importante é ser filho. É comum quem tem muito filho esquecer o nome do filho, chama filho, vem cá, não é não? É muito filho. Não importa saber fazer seu nome conhecido. Importa saber que Ele é teu Pai, que Ele cuida de você, que Ele cuida de nós. Sabe, irmão, as pessoas vão dizer, isso aí é emoção. Isso aí é emoção. Eu digo, não, é experiência. Ah, isso aí é emoção. Não, é experiência. É diferente. É diferente. O Senhor quer te dar experiência. O Senhor quer. As pessoas vão encontrar você chorando do nada e vai falar: o que aconteceu? Tá bem? Ele fala: não, é experiência. É Deus está falando comigo. Sabe, coisas que ninguém entende. Enquanto alguns vão dizer assim: como, Jesus? Como assim? Está todo mundo mexendo. Eu falo assim: não. Senti que saiu o poder de mim.
Tem alguém que me tocou. Eu não sei quem é, mas eu quero conhecer. Eu quero conhecer. E a gente fica assim: ah, mas Jesus não vem. Jesus não sei o que tem. Não, vai até Ele, se apresente, fala: Jesus, meu nome é Ednei. A minha vida inteira eu vivi assim, o coração assim, mas eu quero me apresentar ao Senhor. Seja conhecido de Deus, amém? Seja conhecido de Deus. E nós aprendemos com essa mulher que ninguém sabe o nome, mas uma coisa a gente sabe: ela é filha. E foi a única que ouviu isso. Como é bom, porque ouvir quem nós somos direciona nosso futuro. Jesus, quando foi batizado, ele ouviu o céu se abrir e falou assim: esse é meu filho que eu tenho prazer. Jesus, ele sobe do monte da transfiguração lá, ele ouve a voz que fala assim: esse é meu filho. Jesus sabia como era bom ouvir quem ele era de verdade. Porque, como a pastora falou, as pessoas, ele sempre perguntava: quem que diz que eu sou? Quem diz que eu sou? Se é o Messias, se é o Mestre, se é o Deus Todo-Poderoso, se é Deus, se é... Aí ele fala assim: não, eu vou dizer, eu sou Pai, eu cuido de você. Talvez você conhece o Deus sobrenatural, poderoso, todo-poderoso, majestoso, glorioso. Agora ele fala para você: eu sou teu Pai. É o que você precisa ficar sabendo essa noite. É tudo que você precisa saber essa noite. Eu sou seu Pai e eu cuido de você. Amém? E a palavra que ele usa aqui no final, ele fala assim, para encerrar, mas ele fala assim: então ele lhe diz: filha, a tua fé na verdade ela salvou. A sua fé te salvou. Aquela mulher, ela saiu dali, no primeiro momento ela foi curada, no segundo momento ela foi salva. Deus, ele não quer só te curar, ele quer te salvar. Ele fala assim: ó, a tua fé te salvou. Você agora seja liberta, seja livre do seu sofrimento, seja salvo. Amém? Eu quero agradecer você por ter vindo até Jesus. Ah, Jesus, mas Jesus não estava no meu quarto. Não tá, você poderia buscar Ele lá também. Só que Jesus, ele te espera no meio da multidão. Ele te espera no meio da multidão, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Vamos orar? Você pode agradecer a Deus pela cura, você pode agradecer a Deus pelo livramento, pela libertação. Você pode sair daqui dizendo para todo mundo: eu sou filha de Deus. Alguém vai dizer assim: ah, você não vale nada. Fala assim: eu sou filha. Quando alguém te acusar de qualquer coisa, você fala assim: eu sou filha. Eu sou filha. Ah, você não sei o que tem no seu coração, você declara: eu sou filha. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor parou e esperou. O Senhor poderia ter ido embora aquele dia. O Senhor poderia ter continuado sua jornada. O Senhor poderia ter passado direto por aqui. Mas o Senhor preferiu esperar. O Senhor preferiu esperar que nós voltássemos diante do Senhor. Porque como o Senhor Jesus mesmo nos ensina, que a gente não vai atrás de filho, o filho volta. Como aquele pai que aguardava o filho, e o filho voltou. E quando ele voltou, ele honrou, ele amou, ele deu um anel, ele deu novas vestes, ele deu um banquete. Obrigado, Jesus, porque o Senhor permaneceu, o Senhor esperou a gente voltar. Obrigado, Senhor. Pai, que a tua igreja possa realmente viver experiências extraordinárias, que viva experiências sobrenaturais, sim, Senhor, sensitivas, mas acima de tudo, Senhor, vive experiência de sentir, de ver, de ouvir, de falar contigo, Senhor. Experiência profunda, Senhor, que se contar ninguém acredita, porque não é para ninguém acreditar,
é para fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso coração e determinar o destino da nossa jornada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou de filho, nos aproximou de Ti, nos salvou. Pai, eu declaro sobre a Tua igreja uma semana abençoada, Senhor. E eu penso que será uma semana abençoada. Eu penso que vai ser uma semana de experiência contigo, Senhor. Que o Senhor vai acordar a gente de madrugada, que o Senhor vai trazer pessoas para falar coisas do Senhor para nós, que o Senhor vai nos conduzir a experiências tremendas na Tua presença, Senhor, porque o Senhor é real, é de verdade. Nós não servimos a um Deus apenas invisível, mas a um Deus real, um Deus que se manifesta, um Deus que toca, um Deus que cura, um Deus que salva. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, e obrigado pela Tua experiência, porque, Jesus, caminhar contigo é uma experiência que transforma, Senhor. Que assim seja a nossa vida, Senhor, de experiência, e que nós possamos dizer, como disse Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, Senhor. Que assim seja na vida de cada um, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e até que Ele venha. E nós dizemos amém, amém. Deus abençoe você. Lembra que eu te falei? Procure não tirar a máscara, talvez é muito difícil, né? Cumprimente, tem álcool em gel, veja aí, seja prudente, amém? Vamos cuidar uns dos outros, vamos amar a igreja. Os irmãos que estão assistindo aí de casa, Deus abençoe, dê uma semana abençoada de descanso. Nos encontramos quarta-feira novamente, aqui às 20, sábado às 20, domingo às 19 horas. Seja abençoado no nome de Jesus, amém?